avaliar esse paciente de TCE? Inicialmente, faz uma avaliação dos sinais vitais, porque pode ser um TCE simples, como nós já vimos, mas também pode ser um TCE de grande repercussão, de grande extensão, de fato, uma grande pancada, um grande trauma craniano. E aí levar a repercussões de desmaio e bradicardia, bradipneia, é importante avaliar esses sinais vitais. Como se faz? Importante lembrar-se da tríade de Cushing, ou seja, hipertensão, bradicardia e diminuição da frequência respiratória. Nesses casos aqui, são casos em que o paciente merece ser atendido de imediato. Há algo de bastante errado que deve ser levado em conta. Outra forma de avaliar-se é pela AVDI. O que é o A? O A é o alerta. O V é a resposta ao estímulo verbal. Alerta significa se ele está prestando atenção, se ele está olhando para você, se está consciente. O V, resposta ao estímulo verbal. Mas seu nome, onde é que você está, o que aconteceu? Espere resposta simples. O D, resposta somente à dor. Ele não está alerta, ele não está consciente, ele não responde ao estímulo verbal. Mas você colocar as duas mãos e fazer uma pressão, por exemplo, no externo, ele pode referir uma face expressiva de dor. E aí ele teve uma resposta à dor. E o I é irresponsivo. Você pode provocar dor, pode perguntar, pode usar aquela agulhazinha de avaliação da sensibilidade, ele não responde, pode virar de um lado para o outro, nada, irresponsivo. Então, A, alerta, V, resposta ao estímulo verbal, D, resposta não ao estímulo, mas somente à dor, e o I é de irresponsivo. Existe ainda o mini exame neurológico, porque sabe-se que nós já, inclusive, estudamos sobre avaliação neurológica em aulas pregressas, que a avaliação neurológica é bastante complexa, demanda tempo, demanda várias subavaliações. Então, é importante, nesse caso, que você precisa ter uma atitude imediata, provavelmente com esse paciente, fazer apenas avaliações que naquele instante são de fundamental importância e podem dar para você uma saída de resultado para um tratamento, e aí você pode inclusive salvar a vida e evitar repercussões futuras negativas nesse paciente por conta desse trauma. Esse mini exame deve responder a que informações? Faz-se uma avaliação do nível de consciência, e aí o nível de consciência diz respeito à escala de coma de Glasgow. De 1 a 15, esse de 1 a 15 era de 3 a 15. Esse de 1 a 15 foi uma variação agora de 2018. Nós vamos explicar ela para você. A princípio, você faz a análise da abertura ocular. E essa análise vai falar de 4, 3, 2 ou 1. Você vai colocar que esse parâmetro merece uma numeração 4 se ele abre os olhos espontaneamente. 3, se ele abre apenas ao comando verbal. 2, se ele abre em resposta à dor. E pontua 1, se não há abertura ocular. Quanto à resposta verbal, vai de 5, 4, 3, 2 ou 1. 5, se o paciente está orientado e conversando, você pergunta o nome, o que aconteceu, onde ele está, perguntas fáceis de responder e que digam respeito a ele próprio. Pontua 4, se houver uma conversa com certa desorientação, certa confusão. Lembra uma coisa, responde uma coisa certa, outra não. Pontua 3, se houver um uso inadequado de palavras. Você pergunta uma coisa, ele responde, mas diz outra que não é a resposta adequada. Você pontua 2, se ele não responde inadequado, se apenas ele emite sons mesmo incompreensíveis. E você pontua 1, se não houver resposta verbal. Só revisando, abertura ocular, você pontua de 4 a 1. Resposta verbal, de 5 a 1. Resposta motora, de 6 a 1. Então, 6 com 5, 11, com mais 4, 15 é o máximo. A resposta motora é pontuada em 6 quando o paciente obedece a comandos. Dobre seu braço, levante sua perna. Você não vai dizer flexione, faça uma flexão de membro superior, ele não vai entender, você vai na linguagem dele. Pontua 5 se ele localizar a dor. Você pontua 4 se ele exibe retração por flexão, a posturazinha de flexão.
Pontua-se 3 se houver uma rigidez de decorticação, ou seja, ele tem aquela postura de flexão patológica, todo fechadinho. Resposta motora 2, se houver uma rigidez de descerebração, ou seja, se ao invés de flexão, ele tá todo estendido. E pontua-se 1 se não houver resposta motora. Então, só lembrando para você, ó, 4 mais 5, 9, mais 6, 15. E aqui, ó, 1, 2, 3. Antigamente ia de 3 a 15. Só que agora em 2018 colocou-se essa pontuação 3, ou seja, essa última pontuação, ainda para subtrair-se da reação do paciente, a reação da pupila à luz. E aí pontua-se 2, 1 ou 0. Vamos supor que deu 3. Aí 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 0, continua o 3. Então, o paciente pode ir de 1 até, quer dizer, o 3 menos o 2, ou seja, está muito grave, até o 15. Quando é que você vai pontuar 2 para a reação pupilar à luz? Quando nenhuma pupila reage ao estímulo luminoso, ou seja, um caso mais grave. Pontua-se 1 quando apenas uma das pupilas reage ao estímulo luminoso. E pontua 0 quando as duas pupilas reagem ao estímulo luminoso. Só lembrando, aqui, ó, no caso aqui da resposta motora, explicando já os demais. O 1, nenhuma resposta, ele está grave. O 1 aqui é nenhuma resposta e está grave. O 1 aqui também é nenhuma resposta e está grave. Porém, aqui, ó, o 0 é normal. O menor número é o normal. O maior número é o grave. Essa é o que há de mais moderno. Dessa pontuação aqui, subtrai-se as demais. Por exemplo, 1, grave aqui e grave aqui em cima, 3. Se ele não tem nenhuma resposta ao estímulo luminoso, 3 menos 2, 1. Então, de 1 a 15, o paciente está grave. E assim você vai fazendo. Agora vamos treinar sobre a escala de coma de Glasgow, o SCG, que não é aquele exame do coração como a gente conversou com você. Porque se você vir alguma questão de concurso, alguma coisa, pode ser que lhe atrapalhe, mas não é não. Então vamos aqui só facilitar nosso estudo para a gente compreender melhor, para não ficar nada decorado. Questão 3. Homem, 42 anos, dá entrada na unidade de terapia intensiva com alteração do estado de consciência. No exame, abre os olhos à estimulação dolorosa. Se ele abre os olhos à estimulação dolorosa, ele tem 2 em resposta à dor. Ok. Encontra-se desorientado temporoespacialmente e agitado. No caso, a resposta motora dele e não obedece a comandos verbais. Se ele não obedece a comandos verbais, vamos lá. Resposta verbal, conversa desorientada e confusa. 4 para ele. Embora localize estímulos ao ser estimulado dolorosamente. Então, no caso, se ele localiza a dor na motora, ele tem 5. Então, olhos 2, resposta motora 5 e resposta verbal 4. 5 com 4, 9, com 2, 11. Questão 3, item C é o correto. Questão 4. Um paciente acidentado é atendido em um pronto-socorro e encontra-se no seguinte estado clínico. Responde a estímulos dolorosos com retirada do membro. Estímulos dolorosos com retirada do membro. Então, resposta motora dele é 5. Só ele retira o braço quando ele tem a dorzinha. Continuando. Fala palavras desconexas. Se ele fala palavras desconexas, a resposta verbal dele é 3. E no caso do olho, não apresenta abertura ocular. Se ele não apresenta abertura ocular, 1. Então, 5 mais 3 mais 1. Questão 4, item B. Questão 5. Um paciente vítima de acidente automobilístico chega ao pronto-socorro em coma, com abertura ocular somente ao estímulo verbal. Somente ao estímulo verbal, no caso, então, o olho dele, 3. Pronuncia palavras inapropriadas. Inapropriadas, resposta verbal, 3. Não obedece aos comandos.
porém consegue localizar a dor. Localizar a dor, resposta motora 5. Então, 3 mais 3 mais 5, 11. Questão 5, correta, letra A. Continuando o mini exame neurológico, é importante se tenha informações também a respeito das pupilas. As pupilas dizem muito. Observa-se então a simetria das pupilas e a resposta à luz. Se houver assimetria ou ausência de responsividade, nós inclusive vimos lá na escala de Coman-Glasgow, modificada em 2018, uma pontuação que pode ser colocada. Sobre a avaliação da função muscular. Observa-se aquela avaliação da força muscular de 0 a 5, de uma forma mais global, e a possível presença de paresia ou paralisia, diminuição da força ou ausência desta de forma compensatória. Ao invés, por exemplo, de fazer um levantamento de braço, vamos usar o termo popular, ele leva o tronco inteiro para realizar, então está usando a musculatura acessória. E aí pode ter alguma alteração motora nesse paciente. Outra informação importante é a respeito da postura. Pode-se observar uma postura, por exemplo, de hipotensão, por conta da baixa pressão arterial, nessa fase mais inicial, na tendência do desmaio. Uma postura de descerebração, é essa postura aqui, ó. Se tem uma extensão, adução, próximo, né? Uma perninha próxima do outro, os bracinhos próximos ao corpo. E rotação interna dos membros superiores, extensão de quadril e joelho e flexão plantar de tornozelo. Então, extensão, adução dos dois, rotação interna e flexão plantar do tornozelo. Neste caso aqui, a lesão é do tronco encefálico, do núcleo rubro-mesencefálico, lesões de flexores, núcleo vestibular, lesões de extensores. Então, nesta lesão, o problema é basicamente no tronco encefálico. E se a postura for de decorticação? Aí o paciente já vai estar todo fletidozinho, como aquela postura de feto. Flexão de cotovelos e punhos, extensão de quadril e joelho e flexão plantar no tornozelo. Neste caso aqui, a lesão não é mais a nível de tronco encefálico, e sim de hemisférios cerebrais. Mais especificamente, a nível de telencéfalo e de diencéfalo. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.